Olá pessoal, estamos de volta com a versão mensal do ClimaCast, onde além de trazer as atualizações da previsão do tempo, nós também olhamos como que ficam as projeções climáticas para o próximo trimestre. Então, vamos conferir a princípio como fica a previsão do tempo e na sequência falamos sobre os prognósticos de El Niño, Laninha e também chuva e temperatura. Bom, pessoal, então começando com a previsão do tempo em relação à chuva para os próximos dias, pegando aqui o modelo Cosmo do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia. Então, nós começamos vendo ainda uma movimentação interessante no estado do Rio Grande do Sul. A gente vem já há alguns dias com algumas áreas de instabilidade, a chuva retomando aos poucos, e nós vamos observar algumas precipitações ocorrendo também ao longo dos próximos dias. Quando nós olhamos a previsão para as próximas 24 horas, então a previsão até o dia 19 de fevereiro, nós vemos que principalmente a porção centro-norte do estado tende a receber alguma precipitação, ainda que em volumes mais baixos, né? Então aqui na escala a gente está falando de chuvas de 1 até mais ou menos aqui 10, 15 milímetros, tá? Nós vemos que a porção centro-sul já tem um cenário de maior estabilidade, sem muitas movimentações, sem muitas precipitações, algumas áreas aqui indicadas em azuis que podem receber um volume ainda que mínimo. Esse cenário muda a partir do dia 20 de fevereiro, porque uma área de baixa pressão que vai estar atuando aqui, tanto na porção mais leste da Argentina e no Uruguai, vai avançar pelo oeste do Rio Grande do Sul e trazer precipitações nessa região, principalmente então o centro-oeste do estado tende a ter chuvas até de maior intensidade, chuvas de 20, 30, 40 milímetros em algumas regiões, assim como na porção sul do estado. Né? Noroeste, norte ainda pode receber algum tipo de precipitação, mas novamente um volume não tão significativo assim, e a porção centro-leste do estado tende a ficar mais estável durante o dia 20. No dia 21, chuvas persistem ocorrendo no estado em todo o centro-norte, algumas áreas do norte podem até ter a marca aí de 90, 100 milímetros em algumas regiões, então podem ter chuvas mais intensas e significativas ocorrendo. De modo geral, essas chuvas ficam entre 20, 30, 40, 50 milímetros, então um dia aí com um volume relativamente significativo ao longo do dia 21. Região central do estado também tende a receber precipitações um pouco mais volumosas, ainda que menos do que em relação ao norte do estado. E a porção extremo sul tende a ser a região onde que vai receber, melhor dizendo, os menores valores e pode ter áreas de estabilidade, regiões que nem registrem precipitação. Essa movimentação não perdura muito, né? Tanto que quando a gente olha aqui a previsão para o dia 22 de fevereiro, nós já vemos aí a predominância da estabilidade, e o dia 22 já é um dia sem previsões de chuva em praticamente toda na extensão territorial do estado do Rio Grande do Sul, com exceção de algumas áreas do norte, noroeste do estado. Já em relação às temperaturas, essas movimentações nessas áreas de baixa pressão, essas chuvas que ocorrem, elas dão uma modificada naquele cenário de calor extremo, né? Então, apesar de nós olharmos aqui e vermos ao longo dos próximos dias possibilidade de temperaturas entre 32 a 34 graus, aquela bolha de calor onde as temperaturas se aproximam até de 40 graus já não aparece durante essa semana. O dia mais quente tende a ser o dia 19, dia de amanhã, onde nós podemos, assim, no extremo oeste do estado, ainda registrar temperaturas acima dos 34, 36 graus nas áreas de fronteira, e grande parte do estado fica com temperaturas entre 30 e 34 graus, com poucas regiões onde essas temperaturas estão abaixo dos 30. Esse cenário muda a partir do dia 20, principalmente na região centro-norte, que registra aquelas chuvas mais intensas. Naturalmente, as temperaturas máximas caem, então nós podemos observar que região central, as temperaturas máximas ficam entre 26 a 30 graus. Conforme a gente avança mais ao norte, essas temperaturas podem ficar de 22 até 26 graus a máxima, né? E porção centro-sul sendo a região que tem as maiores temperaturas sendo previstas para o dia 20, mas também grande parte das áreas com temperaturas entre 30 a 32 graus. Esse cenário volta a ficar um pouco mais quente no dia 21, principalmente na porção centro-norte. As temperaturas gradualmente vão se elevando, as máximas ainda mais amenas, né, do que dias anteriores, mas já podem ficar muito próximo aos 30 graus, predominam aqui máximas entre 28 e 30, mas já podemos ver regiões ficando entre 30 e 32 graus, mas novamente o máximo de registro que nós temos previsto é temperaturas até 32, 34 graus Celsius. E no dia 22 nós temos um cenário muito semelhante, onde principalmente a região central do estado
vai registrar temperaturas entre 30 e 34 graus, e os extremos, né, extremo oeste, norte, sul e nordeste do estado, as temperaturas tendem a ficar predominantemente entre 26 a 30 graus Celsius. Agora vamos falar um pouquinho das projeções, né, do que a gente pode esperar de agora em diante em relação às condições climáticas. Sempre trazendo a nossa atualização mais recente do monitoramento do El Niño Oscilação Sul, aquele fenômeno que nós sabemos, né, que tem uma influência muito significativa no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos ainda dentro de um período de validação de uma ocorrência de uma laninha ou não, que exerceu alguma influência mais mínima no estado, né? Então a gente teve aqui o trimestre novembro, dezembro, janeiro registrando uma anomalia de -0,5. E agora o que nós temos, né, observado é que cada vez mais, quando a gente compara, né, como que estavam as condições das águas superficiais, da anomalia da temperatura da superfície do mar aqui no Pacífico Equatorial, lá no dia 16 de dezembro, as águas ainda muito frias, né, nós agora já observamos um cenário agora do dia 16 de fevereiro que cada vez menos as águas estão resfriadas, ou seja, a gente tem cada vez mais um maior tamanho de área com temperaturas ficando dentro ou até acima do normal. E a gente observa isso na medição diária. Cada dia que passa, o Oceano Pacífico Equatorial, nessa posição 3,4 aqui do El Niño, tem registrado temperaturas mais próximas à normalidade. Ainda estão negativas, mas a tendência é que caminhe para um cenário de normalidade, ou seja, próximo do que é esperado para essa época do ano, e nós entremos num cenário de neutralidade. Como a gente pode ver aqui pelos modelos, né, atualizados em fevereiro, tanto o modelo europeu, que é esse da esquerda, quanto o modelo americano, todos eles nos indicam que a partir agora de fevereiro a março, as condições de anomalias já ficam dentro do limiar que nós consideramos de neutralidade, né? Pelas temperaturas estarem muito próximo do que é a média histórica, o Pacífico deixa de exercer uma influência muito grande nas condições climáticas em diferentes regiões do globo e, naturalmente, também nas extremidades aqui do país. Então, nós observamos que esse cenário de transição, né, de uma neutralidade para um possível El Niño, que de fato existe essa probabilidade, tende a ficar agora de fevereiro até meados de de maio, perdão, e a partir de maio, junho, a grande parte dos modelos já indicam que esse aquecimento que chega muito dentro da normalidade não vai parar por aí e as águas vão continuar sendo aquecidas a ponto de possivelmente nós termos um registro de um El Niño a partir do segundo semestre de 2026. Não só o modelo europeu, mas como o modelo americano também mostra isso, né? Um fevereiro até mais ou menos maio dentro de uma neutralidade e a partir de maio, junho até setembro a gente vê um aumento das temperaturas acima da média, acima de 0,5 grau, dando indícios de um possível El Niño. As probabilidades traduzidas aqui mostram isso para nós, que a gente ainda tem o janeiro, fevereiro, março, com probabilidade de encerrar com anomalias negativas mais intensas, então uma probabilidade alta de um trimestre característico de laninha. A probabilidade aumenta para neutralidade a partir de março até aqui meados de junho, julho, né? Esse modelo do NOAA já é um pouco mais conservador. E a partir de agosto, a gente tem um aumento significativo, acima de 50%, 60% de probabilidade de El Niño. E relembrando, né, que o El Niño aí na região sul do país representa um cenário onde chuvas são mais intensas, né, e podem ser até de uma maneira preocupante a intensidade de volume de chuvas mais significativos e também um aumento um aumento das temperaturas, né? Maior probabilidade de ondas de calor também são muito característicos do El Niño. Não tanto no inverno a gente pode ter um inverno menos rigoroso, isso pode ser um indício, mas em relação às chuvas, nós estamos falando principalmente ali da primavera e do verão, que é quando esse fenômeno atua com maior intensidade. E pensando um pouco mais curto prazo, né, como o El Niño está previsto ali a partir de meados de junho, julho, a gente tem muita coisa para acontecer durante os próximos meses, então vamos olhar como ficam as projeções para os próximos trimestres, agora já olhando o trimestre março, abril, maio. Então, os dois modelos aqui, né, o europeu e o americano, já nos mostram uma mudança de cenário, né? A gente tinha aquele cenário de anomalias negativas predominando para o estado do Rio Grande do Sul ao longo dos últimos meses, mas agora para esse próximo trimestre a projeção é ou de chuvas dentro da normalidade, principalmente aqui no centro-norte, né? A gente vê em comum entre os dois modelos essa probabilidade de chuvas dentro do normal,
ou até o modelo europeu indica para nós possibilidade de chuvas acima, ou seja, no acumulado total, ter registro de chuvas acima da média. Então, aquele cenário de anomalias muito intensas, né, negativas, não aparece mais aqui como uma previsão. A previsão agora oscila entre chuvas dentro ou até acima do normal para a porção centro-sul do estado. E quando nós olhamos a temperatura, como eu falei, não temos mais um cenário que possa vir a ter anomalias negativas muito significativas da temperatura. A expectativa agora para esse próximo trimestre é de que as temperaturas se comportem acima da média, em torno de 0,5 a 1 grau acima do que é a temperatura média do ar prevista para essa época do ano. Então, um cenário de chuvas dentro da normalidade ou até um pouco mais otimista e temperaturas gradualmente ficando mais altas ao longo dos próximos meses. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Agradeço a atenção de todos. No mês que vem nós estamos de volta com o ClimaCast mensal e semanalmente nós trazemos as atualizações da previsão do tempo de segunda e quinta-feira. É só conferir e até mais.